Fala, meu povo! Olha eu aqui de novo. Se você não escutou o episódio da semana passada, o Joel tá em terras portuguesas, comendo ali um bacalhau, um pastelzinho de nata, e hoje eu vou ser o seu host. Se você ainda não me conhece, meu nome é William da Silva, o vulgo Gata Loira. Como diria o Joel, o episódio de hoje é mais que especial. É aquele episódio que a gente vai falar e vai ter dúvida ainda no final. Hoje nós vamos falar de FinOps. E para isso hoje eu trouxe o meu amigo Ari. Ari, como é que você tá, cara? Seja bem-vindo ao Orange Juice. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí do podcast. Meu primeiro podcast aqui, a participação aqui na Orange Juice. Bem legal estar aqui com vocês. Show, é um prazer ter você aqui. E Ari, como é que você paga os seus boletos? Quem que é o Ari? Conta um pouquinho aí pra gente. Dá para ver um pouco pelos meus cabelos brancos aqui, né? Trabalho em TI há bastante tempo. Minha formação, assim, diferente aqui do Gata Loira, que é um dev, né? Minha formação em infraestrutura. Então, comecei trabalhando em data center, coisas que o pessoal com... A gente vai falar hoje de cloud, né? FinOps para cloud. Então não tem mais essa conversa de virei a noite do data center, né? Virar a noite do data center é igual você falar que tem um carro carburado hoje, né? Tem um carro de colecionador, não é uma coisa tão comum, mas se alguém fala, você já leu, acho que é uma coisa mais antiga. Mas a minha vinda aí, né, de infraestrutura, então eu trabalhei muito tempo em consultoria, fazendo projetos, né, de infraestrutura, monitoração, backup, capacity planning, storage, network, enfim, tudo aquilo que envolve você ter uma aplicação rodando. E na empresa que eu trabalhava, uma empresa americana, e eles tinham os clientes, miravam nos tops, né, nos clientes que eram os tops de cada segmento. Então tinha muitos ambientes de alta disponibilidade, né, essas soluções de cluster e tal, que no passado era relativamente complexo, né, de fazer, e hoje em dia, com poucos cliques aí, você já tem um ambiente rodando até em regiões, né, do mundo geograficamente dispersos bem facilmente aí na nuvem. O Ari já montou um data center? Já participei, já participei disso, são coisas, né, que você fala, caramba, né, você tinha que se preocupar com... Não, ainda tem, né, assim, apesar de eu estar brincando aqui, mas em muitas empresas ainda tem, você tem que se preocupar com cabeamento, né? Aí tem cabeamento Fiber Channel, tem a metragem do cabo, o ar-condicionado, a quantidade, corredor frio, corredor... Eu nunca fui minha responsabilidade de manter o data center, né? Mas eu era a pessoa que, quando ia colocar um projeto novo no ar, você tinha que se deparar com esse pessoal te perguntava, mas qual que é a voltagem, né? Quantos kVAs vai utilizar, né? Você tinha que passar a configuração de calor, o pessoal medir se ia ter impacto ou não no ar-condicionado, se tem kit hack, né? Se o pessoal consegue instalar, se tem que colocar a bandeja, né? Então tudo aquilo que envolvia você conseguir fazer a instalação dos equipamentos, eu acabava passando por isso daí, né? É o tipo de coisa que hoje ninguém mais pergunta, né? Muitas pessoas aqui acho que devem estar falando, pô, ele tá falando do quê? Eu lembro quando eu comecei a minha carreira, tinha um cara, tava no data center e era uma solução de storage, a gente tava instalando, né? E aí ele falou assim pra mim, cara, na minha época, um HD era um negócio gigante, assim, né? O HD eu nem consegui imaginar, eu nunca tinha visto, né? Como que era um HD gigante, cara, era um negócio pequeno. E hoje em dia meio que a gente vê isso, né? Tem as pessoas aqui, muitos que estão escutando aqui o podcast, falam, cara, nunca, talvez nem entrei no data center, nem sei como é que é ali. Nunca passou frio? Vão ficando, essas coisas vão ficando para trás ali, e aí tem uma nova geração que já não sabe, putz, eu nem nunca vi isso daí, como é que isso aí funciona, né? Que deve ser que nem eu tentando imaginar. O cara falou que tinha um HD gigante ali, cara, nem consegui imaginar que ia ter meio hack de HD, pra ter um HD que tinha poucos bytes ali, né? Comparado com o que a gente tinha naquela época já. Agora todo mundo vai entender os seus cabelos brancos, viu, Ari? Me entreguei um pouco, né? Eu não tenho 70 anos, né? Apesar dos cabelos brancos. Meus cabelos brancos foram precoces, né? Comecei a ter com 16 anos. Mas já putz, eu já tenho, só de cloud, já trabalho com isso há uns mais de 10 anos já. Pô, sensacional. Ô, Ari, afinal de contas, o que é FinOps? Cara, FinOps é similar, é que tem muitas coisas que ficaram Ops aí, né? SecOps, DevOps, né? Primeiro DevOps, né? Aí tem o SecOps, DevSecOps, e tem o FinOps. FinOps é a mesma, similar ao DevOps, que não é em si, vamos dizer, uma tecnologia, uma plataforma, é um modelo operacional, né? É uma forma de fazer, onde você vai entender melhor os seus custos, né? A natureza dele, e você ser otimizado ao longo do tempo, né?
Porque tem uma coisa que acontece, eu acho que essa comparação todo mundo vai entender, eu costumo fazer bastante quando fala de cloud, né? Então lá, antigamente, quando você tinha o seu data center, você comprava igual você comprava o seu notebook, acho que é a melhor comparação, né? Você tem o seu notebook, você precisa de mais recursos, você não tem o que fazer, né? Você vai na cloud e coloca alguma coisa para rodar lá, porque você não consegue rodar local, né? Então, antigamente, você tinha essa situação com os servidores, né? Você fala, cara, eu tenho meus servidores, tem X de CPU, X de memória, e se você precisar de mais, o que você tem que fazer? Duas coisas, ou você compra mais, aí demorava, né? Também não era rápido. Se comprar um servidor, putz, ia levar 1 mês, 2 meses, né? Às vezes é importado, não tem a pronta entrega, tem um ciclo de compras, né? Formas de pagamento e tudo mais, né? Cotação, montagem, quando chegam os equipamentos. Aí tem empresa, eu já cheguei a ver isso, que ele mandava os equipamentos por peça, tinha que montar, né? Você fica, não acredita, você montou. Assim, memória separada, tinha que ir lá, tinha que vir alguém para integrar. Então, essa integração de equipamento ela acontece num centro do próprio vendor, né? Do fabricante, ou às vezes ele integra lá na chegada, né? Vem separado, ele vai lá e monta. E você ficava limitado, você fala, cara, e quanto que você precisa de mais recursos que eu fazia? Comprar demorava, né? E aí que às vezes voltava pro time e falava, cara, não vai demorar para. O que você tem que fazer? Você tem que ser criativo, cara. A gente consegue fazer caber mais do que a gente já tem, né? A gente consegue melhorar de alguma forma a aplicação porque você está limitado. Então a comparação que eu faço às vezes é com um carro, né? Você for lá e comprou um carro. Ah, você achou que a sua família ia crescer e tal, tem um carro que tem, sei lá, 7 lugares. Mas se não tiver, se a sua família não cresceu, você comprou, você tem 7 lugares, está pagando por 7 lugares o tempo inteiro, né? Então, no passado era assim, se você precisar de mais lugares, você vai precisar comprar outro carro, e se você precisar de menos lugares, você não consegue recuperar aquilo que você já investiu, né? E a cloud abre essa possibilidade. Só que o que acontece, né? De centavo em centavo, né? Você pode gastar muito, muito rápido, né? Então, quem começa a utilizar a nuvem, quando a aplicação, quando sua proposta de negócio, quando ela dá certo, fala assim, putz, deu certo. Então eu estou crescendo bastante. Então tudo aquilo que você fez que não era tão otimizado, né? Porque você, cara, era para ver se dava certo. Começa a escalar, os custos escalam bem rápido, porque você não está limitado. Eu não tenho só esses servidores que tem que encaixar aqui. Você tem infinitos recursos na cloud, né? Só que o custo também ele cresce infinitamente. Então, o FinOps é uma maneira, vamos dizer assim, colaborativa de você ter um time, talvez uma equipe centralizada olhando para esses gastos, né, e ajudando a ele ser otimizado. Isso vai desde aspectos processuais, na maneira como você contrata, até pontos que você chega ali com dev. Cara, não dá para a gente ter uma arquitetura diferente da aplicação para ela ser mais custo eficiente, ser serverless, né? Assim, tem você mudar a maneira como você está como você está implementando a engenharia da aplicação. Legal, essa hora é que a gente pensa naquelas imagens que tem a torneirinha e o dinheiro vazando embaixo, né? Cara, exatamente. Tem duas coisas que, quando você começa a usar cloud, que você tem problema. Ou você pode ter problema. Uma é o custo e a outra é com segurança. Às vezes com os dois, porque às vezes eles podem ser correlacionados, né? Do tipo, se o seu ambiente tem auto-scaling e ele começa a escalar para atender uma demanda, e é uma demanda de um ataque, putz, você está pagando infraestrutura para atender uma demanda que não está gerando retorno nenhum. E é um problema de segurança, né? A origem foi um problema de segurança. Ou um problema com a imagem, né? Você fala, putz, era muito fácil criar, mas eu comi bola aqui na configuração e deixei um banco de dados aberto. Isso acontece muito, né? Não tem muitos casos assim, e aí isso gera um problema ali mais com a imagem da empresa, né? Que acaba gerando um impacto financeiro. Na verdade é bem comum, né? Isso ser o problema, as duas coisas andarem ali lado a lado. Exatamente. Legal, mas pô, quero começar a trazer FinOps para minha empresa. Como assim? Por onde que eu começo aqui? Cara, por onde você começa, né? O ideal é você desde a concepção, mas às vezes isso não é possível, né? Você fala, eu montei uma startup, você vai organizar tudo bonitinho, né? Olha, vai ter a nomenclatura, tag, né? Tag é uma coisa bem importante. Aí você tem que definir quais tags eu vou utilizar, que define o centro de custo, qual é a aplicação, para você identificar a origem daquele gasto, né? Tem parte que é compartilhado, né? Sei lá, eu tenho o meu ambiente de monitoria, que vai servir várias aplicações. Então ele tem um custo de infraestrutura, mas ele é algo compartilhado, que eu vou dividir com todo mundo. Então quando você vai chegar depois no custo da sua aplicação, seria o custo da infraestrutura que você está utilizando, do serviço que está usando em nuvem, mais aquilo, né, fatiado de infraestrutura que é provisionada para servir, para ajudar todo mundo, né? Tipicamente os ambientes de monitoria, né? Então eu tenho um ambiente de monitoria, se eu provisionar ele dentro da cloud,
eu vou pagar a infraestrutura, e aí depois eu tenho que dividir isso para todo mundo que está utilizando. Para você conseguir ter ideia, né, quanto custa essa aplicação, né, como é que eu faço esse rateio, o ideal é que você pense isso antes, porque senão você vai ter uma tabela de... Geralmente acontece, né? Você vai ter um Excel lá, uma O mais planilha, né? comum. Ou spreadsheet, para não falar que é só o Excel da Microsoft, né? Você vai ter lá uma planilha, né? E vai ter um depara para você tentar gerar essa visão. Coisa que se você organizar, estruturar melhor, dividir em projetos, ou em subscription resource groups no Azure, né? Ou em accounts lá na AWS e usar as tags, facilitaria muito mais você ter essa visão, né? E aí quando você começa a ter problemas de custo, o problema de custo, não estou dizendo assim, o que pode acontecer, às vezes você tem uma anomalia. Imagina você gasta lá $10.000 por mês e nesse mês deu 30 mil. Cara, esse 30 mil veio da onde? Né? E aí você vai lá olhar, veio de um projeto X. Só que se você não tem tag nenhuma, você depende das pessoas conhecerem, né? Cara, alguém usou alguma coisa diferente? Tá nesse servidor aqui, ou tá nessa VM, tá nesse serviço. Quem tá usando esse serviço? Então, se você não tiver esses metadados, esquema de nomenclatura, algum tipo de segmentação que facilite você identificar a origem, você tem muito problema de saber aonde estar, né, aonde você tem que olhar e qual seria o plano de ação para você tentar melhorar aí ou diminuir esses custos. Legal. Então, as tags ajudam a gente com a visibilidade dos nossos ambientes, né? Exato. É o principal ponto. Todo mundo vai falar assim, não, cara, você começa a ter as tags. As tags é muito importante. Caso contrário, você vai cair numa tabela de depara, para você não ter que se usar essas tabelas de depara aí, a tag é a melhor estratégia. Legal. E quando, tipo assim, você fala que o software, a gente tem que pensar em custo desde o momento da concepção. Você está falando, da arquitetura, você está falando do desenvolvedor. O que tu quer dizer com isso? Cara, às vezes eu faço comparação com o carro de corrida, né? Você chega lá e fala assim, cara, a gente vai montar um carro de corrida, o que eu preciso? Pô, ele tem que ser rápido, né? Pô, ele tem que ser rápido. Mas ele tem que ser rápido, mas ele tem que andar 70 voltas. Então ele tem que ser rápido e tem que ser confiável, certo? Pô, ele tem que ser rápido, tem que andar 70 voltas e eu vou ter que fazer manutenção durante. Então eu tenho que conseguir trocar as peças e garantir a integridade do piloto e dos mecânicos. Então você precisa desse conjunto de coisas, né? Não Então, pode parar. uma coisa que foge, às vezes, do desenvolvedor é essa. Não que foge. Porque quando você está. O William pode falar melhor que eu aqui, né? Acho que quando você está pensando em materializar uma ideia, sei lá, desenvolver um software é quase como se você fosse fazer. Se eu estiver falando uma bobagem, você me corrige aí, William. É quase como se você fosse fazer uma música, né? Você não sabe. Você tem que encaixar, tem que ter uma certa harmonia no sentido de o que você está fazendo do ponto de vista de tecnologia, tem que fazer sentido para o usuário que vai testar. Né? Você resolveu o problema dele e tudo mais. Então, nesse momento, você não vai saber falar nesse processo de criação e de materialização, cara, será que eu tenho exatamente uma aplicação que é escalável? Porque você não vai pensar, olha, e se isso aqui escalar nível Brasil? Né? Então, quando você fez o desenho a primeira vez, você não teve todas essas premissas. Não, eu tenho que pensar se ficar 1000% de request, aumentar em 1000%, ele vai entregar com a mesma latência, né? Será que é a mesma engenharia? E o custo? Cara, será que eu vou conseguir resolver isso de uma maneira melhor? Eu não vou ter uma forma de eu não usar tanto recurso computacional assim, ou usar outros tipos de serviço para eu entregar o que eu preciso, gerar o valor, né? Ou seja, vender um serviço, mas no final, o custo que eu estou tendo de cloud, que é uma despesa operacional, ela fazer sentido, né? Porque senão você entrega tudo que você precisa, mas se o custo que você tem de cloud é maior, se ele come a sua margem, no final não adianta nada, né? Porque você está no prejuízo. Então, quando você está pensando ali, é difícil de você levar essas coisas em consideração de saída, mas é importante que você pense nisso ou mapeie isso como débito técnico. Você tem a consciência disso, né? Porque senão, conforme a aplicação vai escalando, você vai tendo sucesso, você pode aumentar exponencialmente ali os custos e ter até, em último caso, uma inviabilidade de negócio, né? Se, tipo, a gente faz, mas no final a gente não ganha muito dinheiro porque a cloud está comendo toda a nossa receita, né? A margem, né? Eu Custo e comento da margem, eficiência é. tem que estar ali lado a lado. Eu acho que uma coisa bem interessante que você falou é, principalmente hoje em dia, onde a cada 2 semanas o produto muda, a realidade é outra. Dev não tem muito como ter certeza como que vai funcionar o comportamento, né? Ele pode até conhecer o seu público-alvo, mas como a aplicação vai ser usada é bem difícil. E é importante você ler as docs. Acho que é uma outra coisa que às vezes a gente não faz.
é que não faz, né? A gente dá uma olhada, vou falar assim, a gente olha por cima ali, né? Você não olha os detalhes. Aí muitas vezes o que acontece é que na prática, quando você começa por aplicação, você saiu dessa fase, cara, é isso que eu preciso, é isso, vamos pôr isso para rodar e experimentar e vai escalando, é que nessas primeiras rodadas, os primeiros meses, você já vê um custo, putz, eu não imaginava que esse serviço custava tanto, né? Entendeu? E aí você tem um trade-off, né? Em um exemplo normal, vou dar aqui, por exemplo, um NoSQL. Eu posso usar lá, sei lá, o serviço, um Mongo. Tá? Posso usar o MongoDB ou eu posso usar um serviço de MongoDB, um MongoDB-like, né? Lá que é um serviço gerenciado. Aí você vai olhar o serviço gerenciado, ele custa caro, né? Você fala, vou subir numa VM. Eu mesmo, um Mongo. Só que aí, se o seu ambiente cresce, você precisa de um cluster de Mongo, tem que fazer backups, tem que monitorar. E aí, quando você vai olhar tudo isso, aquele serviço não era tão caro, né? Se você tivesse pensado em todas essas coisas que você vai ter que fazer e você não pensou nisso, e você não quer fazer, né? Então, até para você fazer essa comparação, né, e montar um business case que faz sentido, né? Olha, ele não é exatamente que ele custa caro. Se eu tivesse que fazer tudo isso, e a gente não consegue fazer, não tem ninguém de infra aqui, então para mim, então ele é caro mesmo, ou você vai lá e monta de uma outra forma, mas depois você não consegue manter e você tem um outro problema. Então essas decisões elas são difíceis de tomar porque muitas vezes as pessoas que tomam elas não conseguem avaliar tudo o que está envolvido. Essa decisão implica em várias coisas, mas essas várias coisas você não sabe. Então, você não sabe que está tomando uma decisão de várias coisas que você não pensou, mas que implica na decisão que você tomou. Eu não posso falar muito que eu sou fã de serviço gerenciado, né? Acho que principalmente a manutenção desses ambientes é algo complicado. Tem que ser um profissional bem experiente para manter, por exemplo, um cluster de MongoDB. É complexo, né? Sim, sim, não é trivial, né? E dá trabalho, né? E é uma conversa, às vezes, que você não quer ter, né? Sim, não que tem pessoas de infraestrutura talvez tá olhando e falam, Ari, tá falando isso. É assim, quando você está pensando em resolver um problema de um usuário, o que a cloud tem de legal é de simplificar essas questões de engenharia, né? Essas questões de infraestrutura. Porque você está mais perto com o mindset de dev, eu tenho esses serviços aqui, que é como se fosse, sei lá, o centro de utilidades do Batman, né? E eu escolho um deles, lá, e putz, e a aplicação já está no ar. Antigamente, você ficava meses nessa discussão. A gente tem capacity? Não tem. A gente consegue instalar? Quanto tempo vai levar para preparar esse ambiente, né? E esses pontos todos hoje você não tem isso em cloud, né? Fora que a oportunidade de testar esses serviços, né? Pode chegar um momento que eu estou numa discussão, eu preciso usar isso, vai fazer mais sentido. Quando você testa, você passou por toda essa dificuldade de fazer o setup desse ambiente, até mesmo no ambiente cloud, e chega na hora, putz, isso aqui não vai me atender. É uma flexibilidade que o ambiente cloud, um serviço gerenciado nos traz, né? Isso. E tem um outro aspecto bem importante que eu acho que deixa o FinOps. Por que teria que ser uma equipe? É importante que seja pessoas olhando para isso, né? Pessoas que têm essa responsabilidade. Porque uma coisa que foge da nossa ponto de vista, né? É que quando você abre o console, ou nem abre o console, vai lá com o Terraform, né? Ou com CloudFormation, dá com CLI, e você cria para mim aí, sei lá, um banco de dados, né? Cria para mim aí um Kubernetes. Você está comprando coisas. Tá? Então, no mundo antigo, as pessoas, quem faziam compras? O time de compras. Né? Eu preciso comprar infraestrutura. Quanto vai custar? X mil reais ou X milhões, né? Então isso passava num fluxo e tinha essa validação, se isso faz sentido ou não, maneiras da gente contratar, né? Vou fazer um leasing, né? Como que eu vou comprar isso? Vou agrupar a compra, né? Vou deixar mais servidores, aí eu compro junto, aí fica mais barato para comprar. Então, tudo isso na nuvem existe também. Tá? Só que quem está fazendo essa compra, ali às vezes é o dev, né? Ou o time de infraestrutura. Se eu for lá e trocar no Autoscaling Group, né? Eu falo, olha, não é mais 10 servidores, eu preciso de 20. Eu vou lá e troco o número. 10, 20. Simples assim. E aí, se tiver scaling, ele vai ter 20 servidores. Mas você está comprando 10 servidores a mais. Você está comprando, né? Então, e quanto que você está comprando? Você realmente precisaria de 20 servidores? Né? Essa seria a melhor solução para você resolver com o Autoscaling, né? Quando você olha a conta, né? Se você olhar mais em horas, não é tanto, mas se você olhar, se ficar lá 15, 20 servidores, X horas por dia, por mês, tal, no ano, você pode estar 200 mil reais. Entendeu? E isso passou, você nem fez assim, né? Não parecia tanto, mas quando você olha no ano, deu bastante coisa. Né? Eu costumo pensar que a cloud ela traz uma flexibilidade gigante para os times de desenvolvimento, mas ela traz uma responsabilidade
que onde simples assim você vai gastar mais, ou simples assim um teste que você deixou de matar pesa muito no final do mês. Exato, esse ponto aí que você falou é bem importante, do tipo, uma coisa que você não vai precisar de logo de sair é o seguinte, eu queria uma mente de QA lá, de homologação, né? De teste, X. E eu não preciso dele o tempo inteiro. Desliga. A gente paga por hora. Cara, eu vou precisar usar durante. Vamos fazer uma reserva. Então, como é que funciona na nuvem, né? Para você otimizar, é tipo um hotel, né? Se você sobe um servidor, é como se você chegasse num hotel à noite e falasse, eu quero um quarto. Qual o valor que você vai pagar? O maior valor possível para aquele quarto. Então, quando você sobe um servidor, você está pagando o maior valor possível, que é o pessoal chama do pay as you go, né? Que é o uso sob demanda. E aí você fala, cara, com certeza se você chegar lá no hotel e avisar, ligar antes e falar, eu vou ficar um mês. Aí eu vou ficar 15 dias. Mas é daqui 2 semanas eu vou ficar 15 dias aí. Com certeza o seu valor por quarto vai ser muito menor do que o valor se você chegasse lá e falasse, cara, eu preciso de um quarto para ficar semana aqui. Porque ele sabe ali, né? Você tem menos poder de barganha. Então, na cloud funciona da mesma maneira. Então, você precisa ter um planejamento financeiro, às vezes, conforme os custos vão aumentando, você tem que começar a partir de usar outros mecanismos para você tentar diminuir o custo sem necessariamente depender de uma mudança toda da engenharia, da arquitetura, de como funciona ali para você diminuir os custos. E tu falou um nome bem interessante aí, que é bem famoso para quem usa cloud, né? O que é uma reserva? Uma reserva é esse ponto de você pagar adiantado, né? Você faz um comprometimento, né? Cara, eu sei que eu vou precisar de um quarto aí por um mês, eu vou pagar um mês, né? E eu sei que mesmo que eu ficar 25 dias, dá mais barato do que eu pagar todos os dias ali. Então, uma reserva é esse comprometimento de que você vai usar por um período, né? Geralmente 1 ano ou 3 anos. Então, você vai lá e faz uma compra, não vou dizer é de certa forma uma compra antecipada, mas você pode diluir, tem maneiras de você pagar. Mas basicamente você se compromete a usar X recursos em nuvem por no mínimo 1 ano. E aí, o provedor da cloud, lá, Amazon, Google, ele vai te dar um desconto. Se você falar que eu vou ficar 3 anos, eu sei que eu vou precisar disso e vou fazer uma reserva de 3 anos. Aí o maior desconto possível que você pode pegar um comprometimento de 3 anos. Legal. E mais uma coisa que você falou, eu tenho que me comprometer por 1 ou 3 anos. Em ambientes que são um pouco mais dinâmicos, ou eu estou fazendo uma mudança, o que eu posso fazer? O que tu já fez aí que podem otimizar custos? É aí que vai ficando complexo, parece software mesmo, né? Porque aí cada vendor às vezes tem uns detalhes de como isso funciona, né? Então, na Amazon mesmo tem agora me fugiu o nome, mas você tem é como se fosse um plano de utilização, de horas, né, de recursos computacionais. Eu já sei que eu vou usar X horas ali de X recursos desse tipo de instância e tal. Então você tem maneiras de fazer essa compra de planos de otimização. A outra é de você fazer reserva, tentar fazer a reserva daquilo que você sabe que vai ficar 100% ligado. Então você tem um cluster ali. E aí você tem que olhar, e acho que esse é o ponto, acho, talvez, da pergunta do William, é que assim, é uma coisa você olhar para sua casa. Então eu tenho o meu cluster de Kubernetes. E ele tem autoscaling. Então ele tem 10 nós, ele pode até ficar 20. Então eu sei que eu posso comprar 10. Porque geralmente ele vai estar sempre 10. E pode chegar até 20. Então 20 eu pago sob demanda, né? Ou uso spot, depois a gente pode falar, né? Outros tipos de alocação aí. E o resto eu reservo esses 10 aqui, beleza? Mas aí, esse é o seu time. Imagina que você tem 100 clusters de Kubernetes. Então aí você tem que olhar, cara, pode ser que a gente está falando lá de 100, 200, 300, 500 VMs utilizadas de forma recorrente por um ano. Então por isso que é importante ter um time, alguém que olhe a cidade. Ele está olhando a cidade, a alocação de recursos, entende como isso está sendo utilizado, quantos projetos novos geralmente a gente tem, quantos projetos desses permanecem ou não, e aí você faz uma alocação no conjunto, olhando para o todo, né, e não olhando, fazendo otimização produto a produto. E tentar utilizar recursos computacionais similares, né, para você fazer reservas de famílias que são mais comuns, né? Se você não tem muita fragmentação, o cara está usando uma família, um tipo de recurso computacional A, outro B, outro C, outro Z, né? E quando você fazer reserva, você tem que fazer 10% do Z, né? 30% do A, né? 13% do B. Então você tentar usar menos tipos de recursos para poder otimizar a sua reserva. A possibilidade de fazer uma reserva errada é gigante, assim, né? Ela é grande se você não tomar essa ação, mas, por outro lado, se você não estiver usando muitas famílias diferentes, tem conversibilidade, né? Ah, essa reserva dessa família
pode equivaler duas da mesma família, né? Então você consegue ali fazer essa jogada. E assim, só que é importante que tenha alguém que olhe as reservas feitas, qual a utilização dessas reservas, você ter o break-even, né? Eu sei que se eu usar até 70% da reserva que eu fiz, eu estou ganhando. Se eu usar menos que 70%, lá, 75%, eu estou perdendo. O que eu faço agora? Converto, né, mais ambiente nessa reserva aqui que eu tenho e cancelo a outra que está para vencer. Então, se você cancelar mais perto do vencimento, a sua multa é menor. Então, tem esse planejamento aí que faz parte desse mundo do FinOps. Aí, essa conversa de planejamento financeiro eu acho que é mais chata ali pro time, né? Porque todo esse SKU tem desconto de contrato, então você tem um contrato muito grande, e aí você começa a ter incentivos. Se você for lá no Pay As You Go, tem um contrato pequeno, é um contrato, né? Você vai lá, põe seu cartão de crédito e usa. Mas quando você vai atingindo um patamar maior, você consegue fechar contratos com, sei lá, de 3 anos com CSPI, que ele já sabe, cara, você vai gastar X ali, você tá gastando, você já chegou nesse patamar, você não quer se comprometer de usar isso aqui por 3 anos no mínimo, e eu te dou um desconto nesses tipos de serviço que você utiliza, te dou crédito, de repente a gente pode trabalhar em algum projeto, você trazer mais coisas aqui para cloud, né? Então tem esses contratos e você tem que medir a eficiência. Cara, a reserva que eu fiz só foi eficiente, os créditos que eu usei, eu já usei todo ele, usei bem, né? Que projetos que aqueles créditos foram utilizados, né? Então essa gestão é difícil. Assim, é difícil se você tiver uma só, né? Pelo jeito que eu tô falando aqui, você já vê, né? Você tem que se preparar, planilhar tudo isso, organizar, né, tal. Mas imagina se você está usando várias clouds, porque você tem regras diferentes ali, né? Tem maneiras de você ter eficiência de custo diferentes ali por cloud service provider, né? Então realmente isso aí pode escalar, pode ficar divertido, vamos dizer É assim. um desafio por si só, manter a gestão de tudo isso. E eu acho que a principal sacada que você falou é que tem que ser organizado. Como se fosse financeiro. Você tem que saber. Trabalhei numa empresa que a gente tinha squads, né, times que eles eram criados no ano, esse é o investimento do ano. Então, ele não era uma despesa recorrente, né, era uma despesa nova. Cara, isso que foi projetado para a gente gastar esse ano, realmente gastou? Né, o que foi gastado desse projeto que a gente colocou para rodar? Então, você precisa saber, senão isso dilui no bolo ali, né? E no final você não sabe quanto está custando os projetos, se você está pagando com recurso de projeto que nem entrou, né? Mas ele já está contabilmente lá alocado e já tá meio que amortizando, né? Despesa de outros projetos, enfim. É muito importante ter essa governança e a participação com o time de finanças. É bem importante o time de compras também, até porque às vezes o time de compras vai pensar, cara, mas se vier bater alguém na minha porta e falar que dou 20% de desconto, a gente vai lá e compra dele. Não é simples assim. Então não é como você comprar o servidor. Eu comprei o servidor desse fornecedor, outro me deu 20%. É parecido. Aqui, eu posso usar o servidor dele? Putz, cara, é ruim, mas posso. Agora, eu não consigo simplesmente ter toda uma forma de provisionar recursos numa cloud e você começa a usar um outro fornecedor e você sair movendo essas aplicações de um lado para o outro ou sair usando essa cloud, esse outro fornecedor no dia seguinte, né? Isso não é trivial. E para o pessoal de compra, às vezes, isso não é óbvio, né? Não é como comprar servidor, né? Você usar serviços em nuvem. Isso impacta até mesmo como o desenvolvedor escreve o código dele, né? Quais serviços estão utilizando. Isso. Tá usando server, se o cara não tá sendo tão agnóstico ali, né? E às vezes não é um negócio tão aparente, né? Você, às vezes só vai saber quando você pede para avaliar. A gente pode usar o outro, cara, vai levar 6 meses, né? Eu preciso de 3 sprints para fazer isso, né? Você fala, vai demorar. E não é uma coisa de outro mundo, né, Ari? Por exemplo, você está lá na Amazon usando 100% do seu ambiente lá e chega a Google ou qualquer outro provedor cloud, ó, te dou um desconto de 40% por 6 meses se você mudar tudo para cá. É algo que sempre tem que ser pensado de forma planejada. Isso. E eu já vi casos de situações que nem eram complexas, assim como serverless, né? Que você já sabe, né? Cara, eu já sei que o serverless não vai ser drag and drop, né? Já sabemos. Mas tem casos de clientes que eu vi que eram aplicações, tipo, poderiam ter um data center, que eram servidores, um PHP e MySQL, e não conseguia migrar rapidamente, entendeu? Não conseguia. Porque muitas vezes tem N outros tipos de detalhes, que quando você vai olhando, tem toda uma teia que é criada ali que dificulta bastante você fazer uma migração. Então tem os cenários de lock-in, né, que você está usando serviços específicos que não
não existe aquele serviço exatamente, ou você está usando a API nativa no código, né? Estou usando a biblioteca da Amazon aqui, né? Não estou usando uma abstração, mas tem casos que a maneira como a aplicação está sendo mantida na cloud, ela não é usando infrastructure as code, né? Ela não tem essas patterns de cloud, e quando você vai descer na prática tentar mover isso para um outro fornecedor, você se depara com vários problemas e acaba tendo dois contratos, você não consegue matar o contrato A e tá acabando os créditos do contrato B, né? E você começa a perder dinheiro, né? Em vez de ajudar, atrapalha, né? Mas você falou uma coisa bem interessante aí, o lock-in. Como que um time de desenvolvimento pode olhar pro lock-in? Como que ele pode se otimizar? Quando é vantajoso, quando não é? Cara, eu vou dizer uma coisa. Essa resposta. Não tem uma resposta, né? Essa é uma pergunta. Essa é uma boa. Não tem uma resposta. É o sistema não linear, né? A mesma entrada pode gerar mais de uma saída, né? Não, não tem uma resposta para isso. Eu acho uma coisa bem importante, talvez para as empresas de tecnologia, que saibam olhar onde estamos, né? Fazendo, que momento estamos, o conhecimento dos times e você saber tomar essas escolhas, né? Do tipo, se agnóstico é bom, mas ela tem preço. Você vai levar um tempo maior para desenvolver ou você vai ter uma complexidade extra da abstração, né? E sem falar que o próprio CSP lá, ele tá usando um serviço, sei lá, tipo, a Amazon tem o Elasticsearch, né? E aí o Elasticsearch da Amazon. E aí ela tem lá o SDK, tem alguns detalhes de como funciona o Elasticsearch dela. E então você já tem esses detalhes de como certos serviços open source viram plataforma dentro do CSPs, que já não é como se você fosse usar o Elasticsearch direto, se fosse o seu Elasticsearch, por exemplo. Então, não é simples você ser agnóstico, né? Tentar abstrair isso. Por outro lado, é importante se você tiver esse horizonte de mobilidade. Agora, eu vou ser agnóstico ou não? Depende de se é estratégico para você não depender de um CSP. Então, por exemplo, vou montar uma aplicação que ela vai ser SaaS, que ela vai poder atender países diferentes, né? E pode ser interessante você ter contratos com mais de um CSP. Então talvez ali você pode dar um peso maior para ser agnóstico. Agora, estou no MVP, nem sei se vai dar certo ou não. Cara, a gente tem um contrato gigante aqui com o fornecedor, 100% da ambiente está na Amazon, né? Ou seja, está no Azure, está no Google, né? Eu vou ser agnóstico, né? Aí, então, toda a eficiência financeira, os descontos, né? Tudo está no nosso contrato. Aí, o CSP, ele não é considerado como um fornecedor, ele é um parceiro estratégico. Então, se ele é um parceiro estratégico, ele está me ajudando a evoluir do ponto de vista de tecnologia, ele está escutando as feature requests, né, que eu gero, ele está tentando resolver isso para mim. Então, esse peso de você ser agnóstico, ele é um pouco menor, né? Então, é igual multi-repo, mono-repo, né? Se você vai... Então, tem alguns pontos ali que, cara, vai depender muito. Ter pessoas que saibam que essas são boas perguntas e pelo menos deixa isso mapeado. A gente foi por aqui por causa disso. Então, no momento que a gente estava, a gente escolheu ir por aqui. E se mudar essas condições, é melhor a gente rever, né? Então, eu diria para você que é uma pergunta assim que não tem uma resposta só, mas mas é importante que as empresas tenham pessoas que saibam que essa é uma pergunta, né? E saber o que elas escolheram, por que elas escolheram, e se essas condições que fizeram ela escolher esse caminho mudar, elas saberem que elas têm que rever essa decisão. Show, sensacional. E ó, eu não esqueci não, você deixou a bola pingando ali das instâncias em spot. Conte mais sobre isso. Você já rodou instância em spot em produção? Cara, em produção, não. Não usei instância spot em produção. O que é instância spot? Mas você pode usar, né? Eu usei em produção máquinas burstable lá, né? Ou as máquinas com crédito de CPU. As máquinas spot é como se fosse crédito de carbono, né? Cara, eu me comprometi, o mundo se comprometeu a não poluir, e tem países que poluem menos que outros que poluem mais, então eu vou comprar o crédito de carbono daquele cara que deixou de poluir, né? Ele poluiu menos do que ele precisava, então ele tem um crédito, eu vou comprar o crédito dele. Então o que os CSPs fazem é isso, eu tenho, sei lá, X recursos computacionais e eu não vou conseguir vender tudo, né? Porque você tem mais do que você precisa, porque se faltar, é melhor sobrar do que faltar, né? Pensando nos clientes que estão lá escalando os ambientes, colocando projetos novos. Por outro lado, essa aposta que você fez no sobrar, você não está ganhando dinheiro nenhum com ela. Então,
esse spot é você vender os recursos computacionais que você não está comercializando agora por um preço menor. Né? Só que se as pessoas tiver mais demanda no mercado usando pagando no Pay As You Go ou pagando na reserva, ele vai tirar esse recurso de você de uma hora para outra. Então você pode usar uma máquina que custa $1 e fazer um lance lá e pagar 10 centavos, né, por hora. Mas se mudar, se tiver mais pessoas procurando essa máquina e querendo pagar mais por ela, o seu lance vai deixar de valer. Você vai E perder, aí literalmente, né? ele vai terminar a sua instância. Então é uma coisa que você tem que usar para casos específicos, onde essa retirada de recursos computacionais, você está no terminate, né? A máquina vai lá e desliga, né? Ele termina a máquina. Que a sua aplicação não continue funcionando. Assim, isso de um jeito objetivo. Tem outros pontos que você consegue usar múltiplos esquemas de alocação, né? Então, mesmo na Amazon, eu posso usar um mixed lá no autoscaling. Eu quero X% em pay as you go ou reserva e o restante em spot. Então, se acabar o spot, ele começa a lançar máquinas em pay as you go. Então, você tem mecanismos, mas não. O ponto é, não são todos os players que têm vários tipos de mecanismos para você usar a máquina spot de forma gerenciada. Então, você tem que olhar a documentação, o que você tem e saber se, para o seu caso, é um tipo de uso que não vai te trazer problemas, né? Tem benefícios, mas você tem que entender muito bem como ele funciona, né? Exato, tem que ter observabilidade, né? Acho que essa é a chave. Muitos. Aí talvez os ouvintes aí possam, né? Os telespectadores, né? Possam depois cada um dar uma olhada, assim, se você sabe quanto recurso computacional usa a sua aplicação, quando você vai lá e coloca request limit no Kubernetes, se você fez um teste de stress, se você sabe como a sua aplicação escala, se ela tem circuit breaker, né, se ela pode controle de sessão, qual a engenharia você está implementando aí para saber que esses mecanismos de alocação, né, de provisionamento e de remoção de recursos não vai afetar você, né, não vai afetar a sua aplicação. E para você utilizar também o recurso computacional que você precisa conhecer como a sua aplicação aloca recursos. E para você fazer isso, você precisa ter observabilidade. E observabilidade, acho que é um dos pontos do FinOps, né? Que é você entender os custos. Entender os custos não é só você entender a aplicação, qual a proposta de valor, a cadeia de valor dela, né? Se ela é crítica, não. Mas é também você entender tecnicamente como é o consumo de recursos computacionais. Né, para você ter o que você precisa, mas você também não fazer uma aposta ruim, né, do tipo, eu vou ser muito conservador aqui e vai ter recursos mais do que eu preciso. E também você também não tem menos do que você precisa, senão a sua aplicação vai dar problema. Assim que tem uma promoção qualquer ali, ele já cai que não dá tempo de escalar, né? O autoscaling, ele responde a um evento, né? Então, se você pensa de um jeito muito otimizado, pode ser que quando ele trigue o autoscaling, a sua aplicação já morreu. Então, esses pontos de engenharia são bem importantes e para você poder fazer essas apostas bem, você precisa de observabilidade. E muita automação, né? E muita automação, e muita engenharia. Exato. E testar muito, principalmente, né? Você testar para ver o seu comportamento. E testar continuamente. Porque o comportamento das aplicações muda com o tempo, né? Tem features que entra, débito técnico, né? Enfim, essas questões do software é muito amarrado com a maneira como você vai fazer essas apostas. Isso quando você chegou num momento mais avançado ali do FinOps, né? Quando você está no momento inicial, você está olhando a grama alta, né? Você fala, cara, olha só, aqui na console está me dando que se eu fizer reserva desse X aqui desse tipo de família, eu vou ter $70.000, R$ 70.000, X mil reais por ano. Olha, tem máquina que está com utilização bem baixa aqui, ele está me recomendando desligar. Deixa eu dar uma olhada para ver se esse ambiente está sendo utilizado, se é normal ele utilizar pouco recurso computacional. Então, é bem importante você acompanhar, monitorar o ambiente, conhecer as aplicações, porque tem muito caso que a gente está falando de tudo isso aqui, né? E aí, às vezes parece todo detalhe de engenharia. E tem muitos casos que você vê lá de servidores, ambientes que custam relativamente médio, né? E poderiam estar desligados. Teve um caso ali, passei junto com ele ano passado, a pessoa fez uma carga, assim, e assim, assim, não é mal assim do software engineer, é coisa que acontece. Ele vai fazer uma carga de ingestão e aumentou no topo lá a utilização de recursos computacionais, né? Para ser mais rápido a ingestão. Era válido, só que ele esqueceu de diminuir quando ele terminou a ingestão. Entendeu? E isso deu X mil reais ali no mês, entendeu? Então, é importante você ter esse acompanhamento, essa monitoração, né? Tem a monitoração da engenharia e a monitoração de recursos
computacionais com esse olhar em custo, né? Show. E principalmente quando você está usando mais de um vendor, como é que a gente tem essa visão, Ari? Porque quando você entra lá no console da AWS, ele te dá lá uma visão por recurso, ou até mesmo da Azure, mas é bem difícil de trabalhar em cima disso. Se você usa mais de um vendor e tem esse cenário de escala grande, aí provavelmente vai ser mais interessante pensar numa ferramenta, numa plataforma de FinOps. Então tem algumas no mercado que fazem até essa normalização de recursos. Do tipo, eu preciso no final ter uma visão unificada da alocação. Eu tenho uma aplicação que ela está em mais de uma cloud, mas ela faz parte do mesmo contexto, né? Qual que é o custo total, né? A soma do vendor A mais o vendor B. Então tem plataformas para gestão de custo em nuvem que ela facilitaria a sua vida no FinOps, né? Na verdade, o objetivo dela é essa, mas quando você usa mais de uma cloud, ela ajuda muito mais, porque você consegue ter uma visibilidade num portal unificado. Senão você tem que depois juntar, olha, tem toda essa visão aqui de Cost Monitoring, né, o Cost Explorer lá da AWS, Cost Monitoring lá do Azure, mas no final você tem que gerar essa visão normalizada, né? Aqui eu tenho tanto, tem essas reservas, aqui eu tenho tanto, tem essas reservas, está sendo eficiente ou não. Esse ambiente, como é que eu faço a concatenação dos custos de ambientes que estão cross-cloud, né? Então, é nesse momento, talvez seja importante, ou mais importante, você usar uma plataforma, um serviço mais especializado para o FinOps. Show. Eu vou aproveitar essa aula que você está dando aqui, Ari, e vou fazer mais uma pergunta capciosa. Tipo assim, acho que a primeira pergunta do pessoal mais executivo na área de TI, pô, eu tenho um custo de X mil, por exemplo, com Azure e com AWS. Você está me falando que eu tenho que pagar por uma terceira plataforma para otimizar o custo dessas duas plataformas. Mas beleza, eu comprei a ferramenta. E aí? O que eu faço? Então, aí você tem o setup, tem as visões, né, para você dar essa visão unificada. Às vezes você pode ter a questão de conversão de moeda, né? Então, quando você usa mais de uma cloud, você conseguir dessa visão unificada na mesma moeda. Uso o fornecedor X e ele o contrato dele ele me dá no valor em dólar. Aqui já sai convertido em real. E aí, se você olhar individualmente, você teria que fazer essa conversão porque ele está te mostrando aqui em dólar e isso em real. Eu quero ter uma visão, os dois, em real. Cara, mas eu tenho uma forma é, comum, mas é real baseado no quê? Da última cotação de hoje, de ontem, né? É isso que você falou, cara, dá essa dor mesmo. Essas plataformas não são exatamente baratas, porque geralmente elas são baseadas num valor de contratação e um percentual do custo total de cloud. Claro, negociável, depende da sua escala. Aí, quanto maior essa escala, mais poder de barganha você vai ter na contratação dela. Então, talvez o ponto ali do custo é esse, né? O valor total da plataforma vai depender de quanto você gasta. Quanto mais você gastar, menos ela vai custar, proporcionalmente, né? E quanto menos você gastar, mais ela vai custar. Aí até voltando àquele ponto do preço de ser agnóstico, né? Vale a pena, se eu não sou tão grande, usar mais de uma cloud? Cara, se você não tem um motivo regulatório, né, contratual, ou alguma eficiência de um contrato global, né? Eu vou ter um pedaço da operação em outro país e tá combinado que lá a gente usa o fornecedor X, no lugar de usar o fornecedor que eu uso aqui no Brasil, é uma coisa a se pensar, sempre usar mais de uma cloud. Claro que tem situações onde você vai usar serviços especializados, tipo dados, né? Tem a cloud do fornecedor. Eu não vou enviesar ninguém aqui falando qualquer cloud, mas geralmente, né, tem lá o especializado em dados. Olha, tem serviços aqui que, putz, muito específicos aqui, bem, bem legais. Mas as minhas aplicações já estão rodando em outro. Putz, então eu posso ter o meu data lake aqui, e o restante aqui. Então você colocar por benefício, né? Mas não usar um mix, né? Agora põe aonde? Isso aqui põe aqui, isso aqui põe ali. Putz, isso é muito ruim. E outra coisa que acho que é importante de não subestimar é se você fazer um contrato com outro fornecedor, se você tem capacidade, se os times têm capacidade de focar nisso. Porque às vezes você faz algo que financeiramente faz sentido, sabe? Faz sentido, assim, eu fiz um contrato de longo prazo, de 3 anos, faz sentido financeiramente. Mas você chegar lá no dia a dia, os times eles se comprometeram com o roadmap que já estão atrasados.
E ele não vai conseguir, cara, você tem que migrar para outra cloud a sua aplicação. E ele não vai parar, ou ele vai falar, cara, eu não vou conseguir parar para migrar agora, ver o que precisa fazer. Então, tem muitas. No papel, assim, no planejamento, vai fazer sentido você fazer isso, mas na prática você não é possível de você executar. E vai convencer um PO que ele tem que deixar de construir uma funcionalidade para migrar de cloud. É porque eu tô olhando na área de negócio ali, né? E esse é um outro ponto, né? Que no FinOps, eu pelo menos, assim, não vi nos clientes que eu trabalhei aqui no Brasil, chegar nesse momento de que o custo do produto ele está totalmente vinculado, assim, a despesa operacional que ele tem de cloud está associado com a rentabilidade dele. Cara, senão, porque quando você olha o custo de cloud, geralmente ele é mais corporativo, você tem vários projetos, né? Então, quando você olha a somatória dos orçamentos para você pagar lá pro fornecedor de cloud, é uma coisa, né? Então essa visão mais granular, né? Olha, esse projeto ele não se pagou porque ele gasta mais do que ele arrecada. Assim, é importante você ter isso, tem casos que isso pode acontecer, né, de viabilidade. Fala, cara, mas era só um MVP mesmo, a gente chegou à conclusão que é melhor contratar uma plataforma, não vai valer a pena a gente desenvolver, porque ele demorou muito e está custando muito caro a infraestrutura aqui, e a gente já viu que tem opções no mercado melhores, né? Então, geralmente, é um pouco um caminho longo de você chegar esse nível de otimização, né? De que, olha, eu conheço o custo desse produto e cheguei à conclusão que ele não vale a pena porque a despesa operacional. Porque você vai estar no bolo do custo de cloud, né? É uma grande conta que a empresa inteira paga para todos os projetos. E são tantas variáveis, né, Ari? Você tem que sempre se limitar ao seu contexto. Uma coisa, o jeito de pensar que você acabou de falar que me chama muita atenção. Principalmente quando eu estou usando mais de um vendor. Tem ferramentas de um vendor que são mais aderentes ao meu contexto do que de outro. E saber fazer essas escolhas aí fazem total diferença para o dia a dia. Exatamente. E tem pontos que a gente está falando aqui, talvez mais no mundo do software engineer, né? Assim, olhando as complexidades. Mas quando você chega para pensar no provisionamento, aí tem um time lá de SRE, de automação, ou DevOps, né? Que o pessoal chama. Tem um time de DevOps, né? E ali você tem, cara, todo o seu ferramental para provisionar recursos na Cloud A. Aí você tem a Cloud P. E aí talvez você fale, mas Ari é só o Terraform, né? Não, tem o Terraform, ele é tipo Esperanto, né? Sim, né? Ele é tipo Esperanto. Mas quando você faz o setup de uma conta, você tem o landing zone, né? Tem as boas práticas para você fazer o setup, né? Da conta, single sign-on. Cara, se eu vou usar o Control Tower para ter múltiplos accounts lá na Amazon, múltiplos projetos no Google, Shared, né? VPC, VPN, link dedicado, cada um tem o seu, né? Um link dedicado para o Azure, é um link dedicado, tem o Express Route, Direct Connect, né? Cada um tem o seu link, tem o seu tipo de infraestrutura. Então tem vários detalhes quando você vai fazer o drill down nessa parte de infra que não é assim simples. É que assim, quando a gente olha, cara, eu tenho minha aplicação aqui, um Node, né? Tá rodando container, eu tô usando container services aqui, uso o ECS ali, beleza, né? Mas pensa isso em escala onde nem todo mundo tá usando o ECS ou tá usando o EKS, né? O outro subiu em VM, né? Enfim, você tem um ambiente mais heterogêneo, que tem aplicações mais novas, outras mais antigas ali, e aí você começa a colocar outro player no caminho para o time, né, que é responsável pelo provisionamento, o time lá de DevOps, SRE e tal, também é um desafio fazer a gestão, né, disso. Até porque você tem tipos de outages diferentes, né? Você tem outage de rede. Cara, o serviço X, lá o endpoint parou de funcionar, então você tem que olhar a tabela de serviços. Não é só a sua aplicação rodando, você pode ter outros tipos de falha. Isso varia por vendor também, né? A maneira como você faz no vendor A tem uma correspondência no vendor B, que pode ser que tem features que você usa no vendor A, que você já incorporou, que no outro ainda vai sair, tá no roadmap sair. Então, tem vários outros tipos de detalhe quando você sai do PowerPoint ali, né? Você sai ali do rascunho, né? E vai pensar na implantação, que pode não ser tão simples assim. Tô dizendo que é muito complicado, né? Mas pode não ser tão simples assim, dependendo da escala. Não é só montar um blueprint, né? Não é só mostrar. O blueprint faz sentido rapidinho ali, né? Mas na hora que você chega e sem falar nos advogados, né? Isso tem desde o mundo. Tem a questão pessoas, né? Que isso rola também. Então, antigamente eu lembro que tinha a Cisco era uma empresa assim
bem conceituada na parte de networking, né? A gente estava avaliando uma concorrência, a gente estava avaliando outros players, né? E muitos engenheiros de network, eles são muito evangelistas daquela marca, né? Fala, cara, se você for usar uma outra, eles não se sentem confortável, né? Fala, cara, se for esse, mas esse aqui eu sei que é bom, eu sei que... Né? Tinha aquele, ninguém vai ser demitido por comprar o HP, né? Por usar Dell, por usar IBM, né? Então você tem aquela certeza, né? Então, querendo ou não, por mais que a gente está falando de coisas modernas, existe isso também, né? Então, se você tem um time todo especializado, já que entende, estudou, o pessoal já tirou a certificação, né, já se aprofundou todo ali, aí você vem com um contrato novo, né, no outro, e é coisa que pode parecer um detalhe, mas pode ser que no dia a dia o pessoal fala, mano, mas eu não acho legal aquele outro vendor ali, não é tão bom quanto esse que a gente já está usando, por que o pessoal fechou? E foi uma decisão financeira. Mas quando você chega na prática, você pega questões técnicas, você pega essas questões das pessoas não curtirem, né? Ter que aprender, ou então com uma certa razão, né? Tem alguns serviços que não são tão legais naquele. E o pessoal, não vou dizer sabota, né? Mas eles não dão a mesma energia, né? Para fazer as coisas funcionarem naquele outro vendor ali. Então são coisas que na prática acaba acontecendo e de saída você não vai pensar que isso pode acontecer. E é uma coisa mega difícil de se avaliar. Isso pode acontecer qualquer coisa, né? O Git, né? Eu gosto do GitHub. O pessoal, não, chegaram com o contrato, trocaram o Git, né? Mas o GitHub é outro, né? E o pessoal fala, mano, mas já tava aqui. Então, tem isso, né? Não tô dizendo que é ruim, né? Mas é uma coisa que acontece e que às vezes pode ser geram impeditivos ali, que tem mais a ver com a nossa natureza humana, né? E isso impacta, eu já vi acontecer, tá? São coisas que você não pensa de saída, mas na prática ali pode ser um fator relevante. É algumas vezes, né, Ari? Sim. Ô, Ari, eu vou aproveitar que o papo tá legal, vou fazer mais outra pergunta capciosa para você. Acho que, principalmente em empresas tradicionais, empresas que migraram para cloud, é bem comum ter a FTO de um gerente de infraestrutura, de um arquiteto, orçamentos anuais. Quanto que eu vou gastar com cloud? Quanto que eu vou gastar com ferramenta? E, no mundo de hoje, onde a gente tem empresas que tem 10, 20 squads, e o produto está aqui, cada nova sprint mudando, como que ele funciona. O que fazer num cenário como esse, onde eu vou desenvolver um produto num provedor cloud, e eu pago ele por hora, o meu pagamento pode variar como eu desenvolvi o meu software. Como fazer isso? Como trazer essa cultura de custos para o dia a dia? Cara, se a escala é muito grande, aí você tem que olhar mais para floresta, né? Fala, cara, eu já sei que a gente lança X produtos. Você olha, tá certo que as empresas vão, na prática hoje em dia é o orçamento base zero, né? Não faz orçamento baseado no passado, quanto que a gente precisaria e tal. Mas você já tem um modelo que parece complicado, né? E, assim, às vezes é mais complicado você prever algo que é tipo o Big Bang, né? O Big Bang o pessoal fala, o céu que a gente enxerga, ele não faz sentido com o Big Bang. Aí veio alguém lá, que era o cara do MIT, o Alan Guth, né? Ele falou, não, mas teve um movimento inflacionário, teve um momento que ele expandiu muito rápido e depois ele ficou assim, né, e tal. Então eu acho que as empresas que têm nesse movimento inflacionário é muito mais difícil, né? Tipo uma startup, você teve um aporte, ali você nem sabe quantos produtos, quanto vão dar certo, quando você está fazendo muitas apostas ali, eu acho mais difícil você ter essa visão orçamentária. Mas quando as empresas maiores, eu acho que elas conseguem fazer essa aposta, o provisionamento melhor, né? Você já sabe, se a Black Friday me impacta ou não, se é o dobro, se é 70%, se é 50% a mais de custo. Então, por mais que tenha todas essas nuances de variação, né? Quando você olha o conjunto, né? Que nem o Brasil, né? Acontece um monte de coisa ali, mas quando você olha o orçamento anual, né? Por mais que tenha essas. Tá certo que esse ano a inflação tá indo pior do que a meta, né? Assim, saiu fora do centro, bem fora do centro da meta. Mas assim, na maioria dos anos, você consegue estar lá entre o cenário pessimista e o otimista, você consegue ter um planejamento que faz sentido. E aí, se essa responsabilidade fica mais dentro do time de produto, né, ou dentro do time de infraestrutura, depende também de como você está usando, da história da digital. Né? Então, tem empresas que eram mais tradicionais e elas começaram a usar cloud. E aí, quem mantém o orçamento de cloud, historicamente, é o time de infraestrutura. E as empresas que criaram uma divisão digital, ou elas nasceram digital, isso já está muito mais dentro
ali do time de engenharia, de operações de cloud, ou às vezes até já o time de produtos já trabalha com algum tipo de visão em cima disso. Então acho que isso depende mais do histórico, né? Antigamente tinha o lance do bimodal, né? Se eu quer uma TI nova, tem Mode 1, né? Mode 2. E eu já trabalhei em empresa que fez o bimodal, que era ter uma visão mais de produtificada e tal. Uma que fez o semi-bimodal, né? E Separa aí todo mundo e vê o que acontece. se separou e viu. Uma que fez mais ou menos um híbrido, né? Isso nasceu dentro da superintendência lá de desenvolvimento, né? E aí toda essa gestão de custo de cloud ficou mais centralizada aqui dentro dessa vertente aqui que era desenvolvimento, né? E uma outra que ela foi um upgrade in place praticamente, né? E ali toda a gestão de cloud, a gestão financeira, ela era feita dentro de infraestrutura. Então, aonde isso vai estar localizado depende muito desse histórico, né? Se a empresa é nova e da maneira como ela acelerou a versão digital do negócio dela. Legal. E, cara, eu acho que assim, custo e segurança são sempre coisas que estão ali, andando junto. Como que um, como que um desenvolvedor começa a pensar em custo? Eu acho difícil o desenvolvedor pensar em custo. Eu acho que assim, os desenvolvedores que trabalharam em startup, eu acho que eles têm uma visão melhor disso. Por quê? Porque você está trabalhando pelo mês ali, né? Você sabe que em 6 meses, se não der certo, acabou o dinheiro, né? Então, toda essa visão de quanto foi feito o aporte, dos objetivos, isso está muito mais compartilhado ali com todo mundo. Eu acho que esses profissionais de tecnologia, né, esses software engineers, eles têm mais visão disso, né? Do tipo, para ter às vezes não um equilíbrio, mas eles sabem que isso é uma variável, né? O pessoal que desenvolveu aplicações para grandes companhias, essa visão de custo nunca chegou neles, né? E eles acabam não pensando porque, cara, eu sei que se acabar, alguém vai resolver isso, né? E acaba não sendo um problema dele. E hoje a tendência é que essa alocação dos custos fique cada vez mais próximo, né, do time e isso possa até afetar a viabilidade e tudo mais, né? Mas eu acho que o dev deveria pensar nisso, mas é a mesma coisa que segurança. Assim, os desenvolvedores deveriam pensar em segurança, pois eles deveriam, né, pensar em segurança, mas eles pensam. Eu diria assim que eu não vi nenhum desenvolvedor que era totalmente negligente quando você falasse algo que fazia sentido para ele. Se você explicar assim, do curso e tudo, ele vai entender, mas talvez ele não pense nisso sozinho. Eu acho que é importante que os desenvolvedores gastem um certo tempo pensando nessas pontos de segurança e custo, porque cada vez mais isso são pontos mais relevantes, né? Porque pensa só, se você fizer, quando você está crescendo, o que é legal? Cara, não importa quanto tá custando. Estamos crescendo, está aumentando 10, 20% por mês, né? Sei lá, estamos dobrando a cada ano. Ok, entendeu? Ninguém vai ficar pegando no pé porque gastamos 30% a mais, 50% a mais de cloud que a gente estava gastando. Mas quando você não consegue crescer tão rápido assim, qual que é o pensamento da empresa? Putz, a gente precisa fazer o que a gente faz pelo menor custo possível. Então tem que ser otimizado. Então, nesses momentos diferentes, você não vai conseguir focar em custo, você vai ter momentos que você vai focar em custo. Por isso que eu acho que é importante, no mesmo ponto que é para segurança, os desenvolvedores terem essa noção de tratar isso como um débito técnico e colocar no backlog. Tipo, eu sei que não estamos eficientes, estamos gastando mais do que a gente poderia. Eu sei, tá lá no backlog. Quando mudar, não estamos crescendo tanto, precisamos diminuir o custo operacional agora, porque agora a aplicação está crescendo mais, tanto quanto estava crescendo até agora. Né? Então agora é a hora de otimizar. Mas você já tem essa visão. Mesma coisa a segurança, né? Fala, cara, eu sei que tem essas issues. Eu de uma maneira meço, olha o, olha as suas dependências, né? Se as minhas dependências são antigas, se tem muito critical issues, né? Relacionadas com elas. Eu olhei pelo menos o Sonar, né? Vou falar do Sonar. O Sonar é open source, acho que a maior parte conhece o Sonar Cube ali, mas tem outros softwares, né? Tipo que você faz uma análise de qualidade de código e um dos itens é security. Então esse é fácil de você medir, porque tem software open source que ajuda você a dar uma visão. Então são pontos bem importantes. Eu acho que os devs
Deveriam ter. É importante, né? É fogo falar deveriam, porque tem todo mundo de dev, né? Solid, DDD, tem um monte de coisa para você conhecer de como isso funciona e tal. Mas eu acho que ter isso dentro do que você entende como qualidade do que você está entregando e colocar como débito técnico, eu diria que é uma coisa importante. Ainda que você não seja especialista, colocar no detalhe, mas você ter consciência disso e, se você achar relevante, já mapear isso no backlog. Sensacional, sensacional a sua visão. Então, quanto mais ele falar sobre sistemas, quanto mais ele entender que custos estão dentro ali de qualidade, mais ele vai crescer nisso, né? Exato. E tem coisa que passa batido, né, cara? Mas você olha, coloquei uma aplicação no ar e tal, aí você comeu bola com uma configuração, você não olhou essa questão de vulnerabilidade. Atacaram, pegaram os dados do cliente, aí colocaram, né, no Facebook, no Twitter, aí vem um monte de gente, seus amigos falando, ah lá, você trabalha lá e tal. Você vê, e às vezes foi por um detalhe, entendeu? Mas um detalhe pode pôr tudo a perder, né? Tipo, putz, eu provisionei um tipo de instância, só fazer um teste, esqueci, ninguém olhou, custou 100 mil reais no mês lá, entendeu? Foi um detalhe também. Mas se ninguém olhou, ninguém viu e chegou, o pessoal só olhou no final do mês, isso não é tão difícil de acontecer, tá? O pessoal olha só no final do mês, dependendo do tamanho da empresa. Então são pequenos detalhes que às vezes pode pôr tudo, ou dar um impacto negativo, né? Tudo que você fez, coloquei uma engenharia, cara, melhorei o algoritmo e tudo aquilo dissipou, porque pro negócio falou, perdemos, né? Ou aconteceu tal issue crítica lá e você não vai conseguir lá na review, né? Falar, né, vender todo aquele benefício que você fez, porque o pessoal lembrou ali que a aplicação ficou fora, que entraram dentro dela, que saiu na notícia X, ou que quando o pessoal estava pegando um ciclo novo de investimento, ele foi mostrar lá o produto estava fora do ar, sabe? Então essas coisas que às vezes são pequenos detalhes ali pode manchar todo o bom trabalho que foi feito. Então são pontos que é importante não negligenciar o máximo que for possível, porque são pequenos detalhes ali que pode derrubar, né? Às vezes um produto ou gerar um prejuízo bem grande. Legal. Show, Ari. Estamos caminhando pro final desse Orange Juice. Muito obrigado pela sua participação. Deixa seus contatos aí. Manda algumas dicas para a galera que está pensando em curso, que está começando aí nessa área de FinOps. Cara, é que eu diria, para quem está pensando, eu diria assim, cloud no geral, olhem as documentações, entendam as simulações como ela funciona, né, os itens de custo. Às vezes isso não é tipo um serverless lá, um lambda, um function. É difícil bater centavos. Aí você vai saber ali quantos segundos por, por processamento, né? Se você acertar certinho lá, bater em centavos, não, ou bater em reais, né? É difícil. Mas quanto mais você conhecer os detalhes, né? Você ler a documentação de como isso funciona, é importante pensar na escalabilidade, ter uma noção assim se a sua aplicação pode escalar bastante. Pensar bastante em observabilidade, eu sei que é um lugar comum aqui, igual o Sonar, né? Todo mundo acha que pensa em ter alguma maneira de fazer um quality gate, mas observabilidade, que é log, né, métrica e tracing, são pontos bem importantes ali para você entender como a sua aplicação funciona e também criar metas que tem a ver com a experiência do usuário, né? Você transformar isso em metas de engenharia. Se você conhecer como a sua aplicação funciona, saber se ela está se comportando bem ou mal, vai ser uma maneira de você usar para o insumo, né? Estou usando o serviço correto, da melhor maneira, e aí você buscar essa otimização. Então, eu diria que comece entendendo bem os serviços que você utiliza, leia a documentação, aí dá uma estressada, faça testes, tem calculadoras de pricing, né? Dá para você exercitar bem. Se você já atingiu um tier legal, tem acesso aos arquitetos de solução, os cloud service providers, fale com eles, chama, olha, eu quero discutir esse projeto, a gente acha que talvez possa custar caro, qual a melhor maneira de usar esse serviço aqui, esse cenário que eu estou usando faz sentido eu usar esses componentes aqui para você ter essa certeza de que você está usando da maneira que aquele serviço foi construído, ou então pegar outros casos. Tem cliente no mundo que está usando assim, a gente pode falar com esses clientes, né? Então buscar fazer esse tipo de validação, acho que são pontos importantes aí que aumentar a sua chance de ter sucesso, né? De usar mais tecnologia, que acho que todo mundo quer na cloud. Você se beneficiar da parte boa e essa parte ruim você deixar ela mais longe de você possível. Então, estude bem ali como ela funciona e tenha bastante contato com CSPs e com outras empresas, né? Acho que esses fóruns que tem essas conversas, tech talks, os meetups, né, de pessoas que estão fazendo coisas parecidas para você pegar esses insumos, os atalhos, né? Que a galera fala, eu fiz isso aqui, deu ruim, eu fiz isso aqui, deu ruim, eu fiz isso daqui, não tá mais... Cara, então só essa informação, cara, pode ter economizado para você meses ali, né?
Então, e às vezes é mais legal você falar com pessoas que vão te falar real, né? E não vão te falar só como o caso do Super-Homem, né? Falar, não, a gente fez isso e tal, e tem esse viés, né? De falar o caso super bonito, né? E tal, mas lá no dia a dia, às vezes, não é assim. Então, se você tiver esse contato, explorar esse networking, você pode pegar informações valiosas, informações que são mais reais, né? Tanto do que é bom como daquilo do que é ruim. É sempre bom aprender com os outros, né? Melhor, né? O sábio, né? O sábio aprende com os erros dos outros. Isso aí. Bom, pessoal, obrigado por ficar até o final desse Orange Juice de hoje. Assunto mais que especial aqui com o Ari. Tivemos uma aula. E se você gostou desse podcast, dê um feedback pra gente. Fala aí se você gostou, se você não gostou também. Deem sugestões. Os meus contatos estão aqui na descrição. E se você tá com saudade do Jojo, coloca aí nos comentários. #VoltaJojo. Até a próxima. Até semana que vem.